Já vamos começar com a conversa e o registro só antes de fazer a primeira pergunta. Se você tem alguma dúvida sobre cistos, sobre a saúde dos ovários, já faça isso agora, para a gente conseguir responder todas as dúvidas, porque eu tenho certeza que hoje vão chegar muitas perguntas de novo. Então ligue 0310 07 940 ou WhatsApp 99801-1242, código de acesso 11. A primeira pergunta, inclusive, doutora, é sobre isso. Quando a gente vai a uma consulta médica, a gente tem que perguntar tudo mesmo, né, doutora? Claro, porque às vezes a gente fica com dúvida, assim, mas vou perguntar de novo, mas a doutora vai ficar impaciente comigo. Tem que perder esse medo, né? Tem que perguntar, porque você vai perguntar para quem? Não é? Se você não tiver um relacionamento médico-paciente, que isso é um ponto muito importante hoje, né? A gente está tentando resgatar esse relacionamento. Então, o paciente também tem que se sentir à vontade de perguntar. É preferível que pergunte para a gente do que você ficar com a dúvida ou ir, como eu costumo dizer, no Dr. Google, né? Exatamente. Porque ele vai responder depois, se a gente não perguntar na consulta. Vai bagunçar a cabeça e você vai ficar com aquela impressão errada da patologia, né? Que às vezes não tem nada a ver com você, porque ali não tem filtro, né? Então, o médico, a hora que está ali na consulta, naquele momento tranquilo ali, você tem que se abrir, né? E o médico também, por outro lado, também ele tem que estar disposto a isso, né? É um grande assim, diferencial quando você realmente consegue atingir aquele relacionamento, porque fica uma conversa, na verdade, né? Porque o médico, na verdade, é um consultor, né? É um técnico. Você vai contar para ele, né, suas angústias e ele vai te e ajudar a entender ele vai tentar te direcionar naquilo que é importante e o que não é. Interessante essa questão do Google, porque hoje todo mundo usa, né? Claro. E se tem uma coisa que a gente procura lá e que sempre aparece um monte de resultado ruim, é a história do cisto. Sim. Já fiz isso, gente, vou contar a experiência própria. Tava grávida, fiz um exame e apareceu o cisto. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida, e agora? Coloquei cisto na gestação no Google. Apareceu cada coisa, cirurgia. Eu falei, nossa, gente, melhor eu ir conversar com a minha médica. E ela falou, não, tá ótimo, tá tudo bem. Que é exatamente o contrário, o cisto apareceu da onde originou a gestação. Tá vendo, gente? Eu fiquei sofrendo um tempão até. E aí ficou lá tentando decifrar o enigma, né? Então, realmente, é isso aí, tem que perguntar. Hoje, doutora, todo mundo tem alguma história de cisto para contar. O que é cisto, doutora? Então, o que acontece? Vamos focar no cisto ovariano, tá? O que é o ovário? O ovário é uma glândula, certo? Que ela produz hormônio. Então, existe uma ordem lá do cérebro para que ela produza hormônio. Então, o que acontece com o ovário? Ele é estimulado a todo momento. Então, ele tem o ciclo dele. Quem comanda o nosso ciclo menstrual? É o útero? Não, é o ovário, né? Então, quem é importante? Quem que é nobre? É o cisto, é o ovário. Então, o que acontece? Ele é estimulado a todo tempo, porque a mulher, ela tem um metabolismo dela hormonal que vai variando, não é isso? Então, a gente vai entrando no ciclo menstrual, que a gente aprende lá na escola. Então, é aquilo mesmo. Então, ele é exposto a isso. O que ele produz? Ele vai produzir hormônio para que você tenha o folículo para você gerar um bebê, não é assim? Então, a gente precisa chegar no óvulo. Então, quando o ovário ele é estimulado, ele tem que produzir esse óvulo. Como que ele vai produzir? O óvulo surge assim? Não. Ele começa devagarzinho, pequenininho, e ele vai ser estimulado até que chegue o óvulo e ele vai ser expelido naquele momento que a gente chama de ovulação. Seguindo esse ciclo. Seguindo esse ciclo. Fechado. Fechado. Então, isso é o tempo inteiro, certo? Todo mês. Todo mês. Uma vez por mês é o tempo do ciclo. E ele está fazendo um ciclo. Nesse ciclo, quando ele está fazendo esse processo, pode, por algum desarranjo hormonal ou alguma coisa que interfira, vamos dizer, a obesidade, o sedentarismo ou até causas hereditárias, vai acontecer que esse cisto, que esse óvulo que está sendo formado, ele fique irregular. Então ali ele vai parar de ter o desenvolvimento normal dele e ele vai formar um cistinho, que a gente chama de microcisto. Então, quando é muito comum isso, né? As meninas vão lá, faz ultrassom, vê poxa, eu tô com ovário polimicrocístico, oh meu Deus, não é nada demais, o que está acontecendo? Aquele ovário não está funcionando direito, então ele está juntando aqueles óvulozinhos. Em vez dele mandar embora aquele óvulo, ele reserva aquele óvulo.
Então ele vai formando, só que continua o processo não para. Então esse processo... Ele vai acumulando. Ele vai acumulando. Então quando você vê a imagem, que nem a gente vê ali, olha quanto óvulozinho ficou ali paradinho. Entendeu? Então, isso é bom ou isso é ruim? Não, bom não é, porque afinal é um sinal de que não está funcionando direito. Mas ele não é nada assim muito sério. A gente não pode, a gente tem que ter o conhecimento, fazer a pesquisa. Olha, eu preciso pesquisar por que ele levou a isso, por que parou o desenvolvimento normal. Então isso é no caso do ovário polimicrocístico, certo? Só que, por exemplo, se você for hoje, no meio do teu ciclo, quando você está ovulando, fazer um ultrassom, o que o médico vai ver? Ele vai ver o cisto ovulatório. Então é uma bolsinha, porque ele não tem que sair, ele tem que romper a cápsula ovariana, então ele tem que sair. Quando ele sai, ele rompe essa cápsula, então ele vai formando uma bolsinha ali, que a gente, quando olha no ultrassom, vai ver o cisto. Então isso é muito comum, porque as mulheres ficam, meu Deus, estou com um cisto no ovário, ou o que é isso? Não é nada, é fisiológico. Ele a gente chama cisto de corpo lúteo, porque é o processo que ele está passando. Você só passa a ser cirúrgico quando esses cistos, eles têm dimensões enormes, quando eles ficam maiores. Porque eles podem continuar crescendo. Eles podem, o mesmo estímulo que está acontecendo, continua acontecendo. Então aquilo ali vai. Quando eles passam a ter lá dentro, não é mais um líquidozinho da formação dele, e sim é hemorrágico, ou pode que é o sangue que fica ali, ou quando a paciente tem uma patologia que se chama endometriose, que pode ajuntar ali naquele local, em vez de ser uma coisa, vamos dizer assim, para vocês entenderem bem, se um líquido como se fosse uma água, vai juntar um líquido como se fosse um chocolate derretido, né? Que é a característica do cisto endometriótico. Então, esses cistos que são cistos que a gente se preocupa e tal. Então, a gente tem que dividir, entender. E eles são minoria? Ou eles acontecem até com mais... Acontecem, porque hoje a gente tem visto muita prevalência, muita frequência de endometriose. Tá. Né? Mas a gente tem que saber separar. Não é todo cisto que é cirúrgico. Né? Porque existem esses cistos fisiológicos. E mesmo no caso aqui do ovário policístico, que é o mais comum, que a gente vai ver bastante, né? Você tem que fazer as pesquisas hormonais, que idade que esse paciente está, como que é, o que ela está pretendendo, se nesse caso, vamos dizer, é uma menina de 15 anos que começou a menstruar. E já pode logo no princípio do Isso ciclo menstrual já começar... Comum. Por quê? Porque eu falo sempre que o ovário é uma fabriquinha. Quando a menina fica mocinha, né, que é o menaque, que a gente, né, para ficar fácil para entender, quando a menina, a gente usa essa linguagem, quando ela começa a ter esse ciclo, ele começa a ser feito, ele pode começar irregular. Não é isso? Porque é como se fosse uma fabriquinha que está começando a produzir. Então ele não consegue, às vezes, fazer essa produção bem regular. Então aí você tem que observar o que está acontecendo, se é só um cisto realmente ovulatório, sem muita importância, e qual é a sintomatologia. Então o que ela sente? Então isso é um caso. Quando a gente tem lá numa menina mais velha, uma moça mais velha, que está querendo engravidar, então aí já é uma outra coisa. Então aí a gente tem que ajudar aquele ovário que não está conseguindo fazer o ciclo dele, a gente tem que empurrar esse óvulo para fora. Porque aí a complicação que pode surgir é a infertilidade? É a dificuldade. Porque não você chega não consegue. A ser infertilidade. Isso. É uma dificuldade de gestar. Por quê? Porque ela está tendo dificuldade de ovulação. Então, se ela não ovular, como é que ela engravida? Mas não é tão complicado. Hoje a gente tem muito mais conhecimento do que se tinha 10 anos atrás, do que se tinha 15 anos atrás. Então a gente conhece bem como é que funciona isso. Ninguém sabe direitinho falar, olha, acontece isso por esse motivo. A gente tem uma ideia do que pode acontecer, mas na verdade é uma coisa assim que é tranquilizando, é uma coisa que não é também tão problemático. A gente tem que saber equacionar as coisas e ver em que momento que esse paciente está. O que ele quer? O que ele pretende para a vida dele? Eu quero engravidar? Não quero engravidar? Isso está me atrapalhando o ciclo? Porque é comum. Às vezes você olha lá no ultrassom, ela não tem queixa nenhuma,
você faz um ultrassom de rotina e aparece essa imagem. Então, se você não tem queixa, se você não tem nenhum... Não percebeu nada. Deixa quieto, a gente vai pôr em observação. Então, entendeu? o diagnóstico certo é fundamental. Fundamental para você determinar para onde é que vai partir. O que a gente vai fazer e o que esse paciente pretende. Porque não é um tratamento igual, né? Para todo mundo. Porque já é aquela coisa que apavora. Tem um cisto de ovário, pronto. Então, eu não vou engravidar, então eu tenho que operar. Não é assim. Tem que ter um pouquinho de tranquilidade, conversar, que nem você começou brilhantemente falando, tem que conversar abertamente com o médico, né, procurar o ginecologista com calma, que ele vai explicar, porque isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, isso não tem tanta problema. E como a gente já imaginava, a partir de agora a doutora só responde pergunta. Nem as minhas, as perguntas das telespectadoras que participam com muita alegria para a gente do programa. Doutora, a gente começa então agora a explicar os temas que a gente precisava trazer, mas pelas dúvidas das telespectadoras. Eu vou juntar a pergunta que já tinha chegado para a gente da Tainara dos Anjos de São Paulo, com uma outra pergunta semelhante que veio daqui de São Paulo também, da Maria Lúcia. Muito obrigada às duas. A Tainara pergunta o seguinte: doutora, o uso do DIU hormonal pode ajudar ou interferir em uma mulher com cistos nos ovários? E a Maria Lúcia também quer saber se o DIU hormonal pode ajudar no tratamento de miomas e cistos. É uma boa alternativa. Ele pode sim, porque que nem a gente estava ali no começo tentando explicar, né? Então, o que acontece? Você teve o cisto por um desarranjo lá da formação do óvulo, não é isso? A gente está fazendo esse ovário, teoricamente, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando errado, ele não está trabalhando direitinho. Então, a gente tem que fazer o que com ele? Fazer ele ficar em repouso, ele parar essa produção. Então, muito usado, que a gente usou por muito tempo e ainda é uma indicação terapêutica, é a pílula anticoncepcional. Só que a pílula anticoncepcional, a gente sabe hoje melhor dos riscos, do que pode ser usado, do que não pode ser usado. Então, vamos dizer, uma menina que precisa tomar anticoncepcional, né, uma jovem que precisa tomar anticoncepcional, você já está expondo ela a um risco de trombose e tudo mais. Então, esses métodos, que também não precisa ser o DIU hormonal, existem outros que a gente chama de implantes, que também têm essa função. Então, além dele ajudar no tratamento, ele tem um pouco menos de risco. Agora, isso é claro que tem que ser discutido, tem que ver qual é o porquê que você vai utilizar. Porque ele é um pouco diferente, tá, Camila? Ele funciona um pouco diferente do que a pílula anticoncepcional. Ele é um pouco mais seguro do que a pílula anticoncepcional, mas ele tem que ser bem estudado. Mas sai hoje como uma alternativa, a Sociedade Americana recomenda muito mais que a nossa, tá? O uso do DIU hormonal. O uso do DIU hormonal. Eles, inclusive, já estão num processo de... Porque aqui no Brasil a gente só tem um tipo, né? Uhum. E eles de lá já têm outros tipos, então, vamos dizer, dispositivos intraúteros menores, que para mulheres que têm útero menor, com menos tempo de tratamento, com maior tempo de tratamento. Então, eles já estão num outro tipo de processo. Possibilidades. Mas continua sendo, e eu acredito que aí com os estudos ele vai ser cada vez mais aclamado para tratamento. Então, no caso da Tainara, por exemplo, que pergunta se pode interferir ou ajudar, pode ajudar. Pode ajudar. É uma boa alternativa de tratamento. Porque tem aquela coisa, mas eu vou ter que tomar remédio todo dia, vou esquecer. Quando eu tomo um anticoncepcional, me dói o estômago, me dá dor de cabeça. Isso você não vai ver nesses implantes, né? Que a gente chama de implante, eu chamo de implante de uma maneira geral, tanto o implante que a gente chama de subdérmico, como o DIU hormonal, né? Agora eu vou reunir também algumas perguntas de várias telespectadoras. A Simone, aqui de São Paulo, capital, também mandou... Algumas mandaram várias perguntas, a gente vai respondendo uma de cada vez. A Simone perguntou sobre quais são os sintomas comuns. A gente tem essa mesma pergunta da Luciana, de Contagem, Minas Gerais. Luciana, muito obrigada também. Quais são os sintomas dos cistos no ovário?
A nossa telespectadora aqui de São Paulo, capital, a Tainara, também quer saber quais são os primeiros sintomas. E a dúvida que chegou de Guaxupé, Minas Gerais, também era sobre isso. Se os cistos podem causar dor nas costas. Então, doutora, sintomas para as nossas telespectadoras. Os principais sintomas é o quê? Alteração da menstruação. Então, ela está ali, o processo de ovulação está irregular, então logo você vai ter o principal sintoma. É uma menstruação irregular. Ou ela muito irregular? Muito irregular, é o principal sintoma. Tem outras coisas que cursam junto, então, às vezes o aumento de peso, né? Às vezes você vai ter aumento de pelo, que é uma outra síndrome, tá? Então, a gente tem que separar. Mas, na verdade, quando a gente começa a ter alguma alteração, começa a aparecer algum cistinho de ovário, a principal queixa é irregularidade menstrual. Então, você vai ter na paciente jovem a irregularidade menstrual. No caso da paciente, né, de lá de Guaxupé, que perguntou, então, pode dar dor nas costas? Pode. Por quê? Se for um cisto muito grande, ele vai ocupar a cavidade pélvica todinha e ele vai incomodar. Então, ele vai dar dor nas costas, ele vai dar dor na hora da relação. Então, pode sim, ele pode cursar. E pode também ter a dor que a gente chama, né, daquela dor do período pré-menstrual. Ele pode dar. Como uma cólica mesmo? Como uma cólica. Inclusive, tinha uma pergunta, né? Tem, então já vou juntar com a pergunta da Márcia, de Botucatu, São Paulo. Muito obrigada, Márcia. Gostaria de perguntar o seguinte para a doutora. Tenho 44 anos e quando estou ovulando tenho fortes dores e secreção, uma secreção que sai nesses dias. Parece que sai com uma cor marrom ou um sangue misturado. O que pode ser isso? Então, algumas mulheres, quando elas ovulam, elas têm um tipo de sangramento. Que está relacionado ao ovário, a cisto no ovário ou não? Pode ser que sim, mas é comum. Eu peguei o gancho porque pode ser que ela não tenha absolutamente nada, mas quando a gente tem irregularidade menstrual, dor, tem que dar uma olhada, porque pode realmente ser cistos, né? Agora, aí ele entra naquela categoria dos cistos que a gente estava falando no começo, que não são os cistos, eles podem não ser os cistos benignos. Né? Porque a gente tem vários tipos de cisto, desde o cisto lá folicular, que é o caso que provavelmente ela tem, porque ele forma aquele cisto, então ela sente a dor, passou o período, acabou, ele vai embora. Mas no outro mês ele volta novamente, entendeu? Por isso que ela tem essa dor. Por isso que ela tem a dor. Agora, tem que investigar de qualquer jeito. Tem que investigar, porque pode ser isso um sinal de alerta para endometriose, que é uma outra patologia que vai causar cistos também. Então, Márcia, vai conversar com a sua médica, tem que contar isso para ela, para você ter certeza de qual o motivo dessas dores. Muito obrigada também. Agora, a Vanderleia de Luz, também Minas Gerais, mulherada de Minas Gerais hoje participando do programa. Minha menstruação está atrasada, que já é um sintoma, né? Mas ela conta outra característica. Fui ao médico e ele falou que é por causa do meu peso. Isso é normal? Isso é muito comum. Antigamente a gente não tinha esse conhecimento, né? Então hoje a gente sabe que quando você aumenta de peso, né, você vai interferir no metabolismo dos hormônios ovarianos. Olha que interessante. Então, quando você está com sobrepeso, você tem uma tendência a ter irregularidade menstrual. Da mesma maneira, quando você fica muito magro. Então, a atleta que quase não tem gordura no corpo, ela também tem. Isso não quer dizer que seja alguma coisa como uma doença. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas é uma consequência da condição. Mas, na verdade, se ela tá, o que a gente vê é que com o sobrepeso, ela vai modificar o ciclo menstrual dela, ela vai modificar a formação dos hormônios, eles vão ficar e vai dar cisto ovariano. Então, é muito comum. Então, existe a síndrome, né, que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos, que ela causa o quê? Aumento de peso, aumento de pelo e irregularidade menstrual. Então, cai certinho. Então, quando você consegue emagrecer, hoje o que a gente usa também, inclusive, era uma coisa que não se usava, mas hoje a gente já usa bastante, que é o hipoglicemia antioral. A gente dá um remedinho para que ela diminua o índice de glicose do organismo, exatamente para fazer com que o metabolismo fique um pouco mais estável, para que ela
entre num ciclo ovariano normal, né? Então isso vai atrapalhar, ela vai parar de menstruar, pode aparecer lá os cistinhos, mas ele vai aparecer exatamente porque você não está deixando o ovário trabalhar direito. Por conta da gordura que está acumulada. Então, Ou não, né? a gente tem que trabalhar esse fenômeno, a gente tem que realmente, olha, não tem como, a gente vai ter que aprender que tem que fazer atividade física. Wanderleia, se você ainda não faz, é hora de começar, um bom motivo para você começar. É muito melhor quando a gente começa sem um problema, mas se você está tendo essa consequência na sua saúde, vale a pena então mudar isso agora e conversar com o seu médico sempre. Muito obrigada pela participação. Agora, a Paula, que tem 26 anos e conta o seguinte: faço regularmente exames preventivos e sempre encontro com microcistos e corrimentos. Faço todos os tratamentos, mas sempre volta. Vou ter que conviver sempre com isso? Eu posso engravidar? Claro que pode. A gente tem que desmistificar isso também, tá? Que é muito comum. Ah, eu tenho cisto no ovário, eu tenho policístico, pronto, eu não vou engravidar. Não é verdade. Você tem uma alteração de ovulação, mas você, fazendo o tratamento, você vai engravidar. O que acontece é que algumas mulheres, nesse período ainda da vida, continuam a ter essa sintomatologia que ela está falando. Então, ou é falha de tratamento, ou ela não está escolhendo aí o melhor tratamento, assim, ela precisa se adequar melhor ao tratamento, mas isso você não vai ver, né, com tanta frequência depois dos 30 anos, 35 anos. O corrimento, Camila, não tem muito a ver com a situação. Não é uma manifestação, sintoma de cisto. Né? Essa secreção vaginal aumentada, ou corrimento a gente chama quando ele está contaminado, né? Porque secreção vaginal nós temos, né? Eu sempre falo, a vagina não é seca. A vagina é úmida, ela tem uma umidade. Então, isso aí é uma outra coisa. Né? Agora, quando essa secreção vaginal está aumentada, ou ela está com mau cheiro, ou ela mudou, aí a gente chama de corrimento, certo? Então, a gente não pode também, a gente tem que, às vezes, explicar, porque é muito comum isso. Elas perguntam, mas eu estou sempre com corrimento. Não, não é sempre. Você tem que ver se for aquela secreção, tipo uma babinha, né? Um líquidozinho, é normal. Agora, quando ela está contaminada, ela mudou de cor, ela mudou de cheiro, aí sim, aí a gente chama de corrimento. Mas ela não pode estar relacionada, né? Então, o aparecimento do cisto, o aparecimento da irregularidade menstrual, também não tem muito a ver, a gente tem que separar. Agora, a irregularidade menstrual, a gente vai pensar em cisto ovariano. E vamos lá descobrir o que é esse cisto. É um cisto benigno, que a grande maioria é. Ele está aparecendo em qual idade, que no caso dela? 26 anos. Provavelmente desde que mocinha, né? Desde que ela lá, aos 15, 16 anos, por isso que ela já está cansada de fazer tratamento. Mas na verdade não desanime. Tem que continuar porque é uma característica dela. Pode ser que isso não signifique absolutamente nada, né? Porque não tem assim uma implicação, porque eu tenho mais ou tenho menos. Isso pode em algum momento da vida acontecer. A gente estima mais ou menos 20 a 30% das mulheres já tiveram esses cistos de ovários, esses específicos que a gente está falando, né? Então é comum. Paula, continue lutando, perseverando, que uma hora vai dar certo, uma hora isso vai acabar. Com certeza. E é importante que você continue fazendo os tratamentos até descobrir qual é aquele que vai funcionar mesmo, viu? Muito obrigada pela participação. A senhora falou sobre descobrir qual é o bom, qual é o que pode trazer preocupação. E a pergunta da Simone, também aqui de São Paulo, bastante gente da capital paulista hoje, é exatamente como é feito o diagnóstico, que exame pode detectar o cisto no ovário? Então, um simples ultrassom, ele já vai detectar. Um simples ultrassomzinho que não precisa nem ser grande, muito elaborado, não. E às vezes até no exame de toque. Num bom exame clínico, quando você vai ao ginecologista, que todo mundo, ninguém gosta, né? Que é o famoso exame de toque. Então, às vezes, num exame de toque, a gente percebe o aumento dessa área. E aí, no ultrassom, a gente vai ver melhor. Agora, o ultrassom, às vezes, ele vai trazer os dados que a gente precisa. Então, esse cisto, ele é sólido? Ele é líquido? Qual é a característica do líquido que está lá dentro? Ele tem alguma coisinha lá dentro? O que ele tem? A gente classifica como se tem alguma coisa vegetante lá dentro? Não tem?
Então aí ele vai dizer, então hoje um simples exame de ultrassom e com certeza também associar a pesquisa hormonal. Então a gente tem que fazer as dosagens hormonais para saber se isso aí é uma coisa fisiológica que está acontecendo naquele determinado período do ciclo, porque às vezes você vai ver. Então de repente se você sentiu uma dor, foi lá, fez ultrassom, apareceu um cisto, peraí, mas tá, eu estou em qual período do ciclo? Será que isso não é normal? Então a gente não pode assustar, porque às vezes você vai lá, vai fazer ultrassom exatamente no dia que você estava ovulando. Então o médico vai enxergar o cisto ovulatório, né? Tem que fazer essa investigação, inclusive com essas informações. Exatamente, entender que não é todo cisto que é cirúrgico, volto a falar isso, que é importante, porque todo mundo fica apavorado. Não é porque você tem ovário policístico que você não vai engravidar. Eu brinco sempre que tem bastante ovário policístico andando por aí, né? Porque é uma coisa que era um tempo atrás, e ainda eu escuto hoje, né? O paciente fala, ah, mas eu tenho ovário policístico, não vai engravidar. Não é bem assim, não. Né? A gente tem que diferenciar aí. Você pode até ter um pouco de dificuldade porque você não está ovulando direito, mas quem garante que o seu ovário não vai trabalhar direito? Em que momento que esse ovário vai trabalhar? Vai voltar a funcionar, né? Então a gente normal. não pode brincar. Então isso é uma coisa que tem que ser colocada, mas tem que deixar tranquilo também. Porque às vezes elas têm esse medo, então eu não vou ter filho e tal. Não é isso, você pode ficar tranquilo. Última pergunta para responder. Daniel de Teresina, no Piauí. Tenho ovários policísticos e não me dou bem com nenhum anticoncepcional, pois sinto todos os efeitos colaterais. Tem algum outro tipo de tratamento sem ser com anticoncepcional? Tenho muita vontade de engravidar, só para ressaltar que faz diferença no tratamento. Que faz diferença, né, exatamente. É exatamente aquilo que a gente estava falando do DIU hormonal. Então ele surge aí como uma opção terapêutica para ela. Porque se ela não tem condição, às vezes, de tomar o remédio, né? Porque o que faz o anticoncepcional? Ele deixa o nosso ovário quietinho. Nós não estamos tendo problema com a ovulação, então a gente vai bloquear essa ovulação para que ele murcha, é incrível. Você vê depois no ultrassom, 2, 3 meses ele já murchou. Só que tem realmente pacientes que têm contraindicação de tomar e tem pacientes como ela, que não gosta de tomar, não se adapta. Então eu falo que não adianta a gente forçar o paciente a tomar um remédio que ele não está sentindo bem. Então tem que ter uma alternativa. E a alternativa do implante, ela vem bem certinho nesse caso dela. É muito interessante para ela o uso do hormonal. Ela pode perguntar então para a médica que conduz o tratamento, porque essa opção existe. Existe, ela pode. E inclusive vai facilitar para ela no momento de gestar. Porque a diferença, Camila, isso é interessante. A diferença quando você usa anticoncepcional oral e você usa o implante de uma maneira geral, incluindo aí o sistema intraútero, é o quê? É a volta à fertilidade mais rápida, tá? É muito interessante. Quando você usa a pílula, você às vezes demora um pouquinho mais, porque você força muito esse ovário, você deixa ele muito travado, né? Ele fica muito pequeno. Quando você usa o implante, não é tanto assim, porque ele só está lidando com um tipo de hormônio. Então, a volta à fertilidade é bem mais rápida. É incrível, em 21 dias você já volta ao normal. Então, é interessante também visto por esse lado. De uma mulher que quer engravidar. Tem que fazer o tratamento. Exatamente. Muito obrigada a todas as telespectadoras que participaram. E, doutora, obrigada por responder as nossas perguntas mais uma vez. Lógico, estou à disposição. Seja sempre bem-vinda a Viver Melhor. Estamos à disposição de vocês.